Esposa quer o divórcio porque engravidei a amiga dela enquanto fazíamos sexo a três, mesmo usando proteção. Esse divórcio está acontecendo porque a amiga dela quer ter o bebê. Minha esposa Letty e eu costumávamos ter um relacionamento incrível. Nos conhecemos há 8 anos, nos casamos há 4 anos e costumávamos ter um ótimo casamento. Tivemos altos e baixos, mas sempre resolvemos qualquer problema e nunca deixamos um dia passar sem resolver as coisas entre nós. Estávamos felizes. No último ano, começamos a ser mais aventureiros no quarto. Depois de um evento em nossa família, Letty decidiu deixar de lado sua timidez e viver cada coisa que ela pudesse pensar, o que resultou em ela se tornar criativa no quarto. Tentamos tudo o que nos chamou a atenção. Se víamos algo na TV ou líamos sobre isso, nós tentávamos. Nos divertimos muito juntos. Depois de tentar algo que ela estava muito curiosa para experimentar, ela me deixou escolher algo para fazer. Ela me disse para escolher algo que eu sempre quis tentar, mas nunca tive a chance. Eu estupidamente disse a ela que sempre me perguntei como seria estar com 2 garotas. Ela concordou e começou a planejar um menage à trois. Ainda me arrependo desse momento. Acabamos escolhendo uma garota que conhecemos, Abby, uma amiga dela do trabalho. Ela é do tipo de garota que acredita em energias, cristais, vibrações, etc. Uma garota de espírito livre e é legal de estar por perto. Contamos para ela e ela acabou aceitando. Escolhemos ela porque sabíamos que era muito provável que ela aceitasse, mas também a escolhemos porque fisicamente ela é muito diferente da minha esposa. Enquanto minha esposa é pequena, de pele clara, cabelo curto e seios pequenos, não estou dizendo que ela é feia, ela é muito fofa. Minha esposa tem pele bronzeada, cabelo longo e bonito e um corpo incrível. A ideia era que, dessa forma, não haveria inseguranças sobre eu compará-las ou que eu preferiria a outra. Então combinamos e ela veio para nossa casa e passamos a noite juntos. E eu me arrependo, mesmo que aquelas horas tenham sido ótimas no momento. Eu faria qualquer coisa para voltar aquela noite e parar tudo. Nos dias seguintes, tudo estava ótimo. Letty estava feliz por eu ter gostado, e Abby manteve tudo em sigilo. Então foi como outra aventura perfeita para nós. Depois de alguns dias, Letty começou a se distanciar, dormindo do outro lado da cama, não querendo que eu a beijasse ou abraçasse, nem mesmo fazendo carinho. No início, ela disse que era porque estava cansada, mas depois de insistir, ela me disse que era por causa do menage à trois. Ela me disse que, mesmo tendo se divertido naquela noite, agora ela se sentia horrível, traída, usada, e a imagem de mim fazendo amor com outra mulher estava gravada em sua mente. Ela não se sentia confortável comigo perto dela. Tentamos conversar sobre isso, até procuramos aconselhamento. Eu tentei de tudo para garantir a ela que eu só a amava, que era apenas uma fantasia que nunca mais aconteceria. E então Abby me ligou. Seu período estava atrasado e ela acreditava que poderia estar grávida. Isso destruiu meu casamento. Minha esposa se mudou de nossa casa e pediu o divórcio. Ela disse que não pode ficar perto de mim, sabendo que outra mulher está grávida do meu filho. É demais para ela. Ela não pode nem me ver, não importa o que eu faça ou diga. Para ela, acabou. Enquanto isso, Abby fez um teste e realmente estava grávida. Ainda não sei como isso aconteceu. Eu uso proteção o tempo todo, até verifiquei depois de usar, e mesmo assim ela está grávida. Abby tem 100% de certeza de que o bebê é meu. Ela diz que, antes de mim, ela não fez nada com ninguém por meses e está tão certa disso que ofereceu fazer um teste de DNA quando o bebê nascer, apenas para tirar qualquer dúvida. Sinto que estraguei toda a minha vida. Letty é o amor da minha vida e ela não quer me ver. Abby não é uma amiga ruim, mas é o tipo de pessoa que você só consegue lidar em pequenas doses, e agora estou ligado a ela para sempre. Ela quer ter o bebê e quer que eu faça parte da vida do bebê. Às vezes, quero apenas desaparecer. Estou desesperado. Minha vida está desmoronando por causa desse erro estúpido. Não sei o que fazer. Edit, obrigado a todos pelos comentários. São muitos, então achei melhor responder aqui só para esclarecer algumas coisas que a maioria de vocês está apontando. 1. Eu usei camisinha. Fizemos isso mais de uma vez naquela noite. Todas as vezes, eu usei camisinha. Eu as comprei, verifiquei depois de usá-las e descartei-as, e também finalizei fora. 2. O menage à trois não foi algo que fizemos com pressa. Levamos nosso tempo planejando. Conversamos muito e confirmamos várias vezes se estávamos realmente certos, e o tempo todo estávamos de acordo. 3. Não começamos a adicionar uma terceira pessoa imediatamente. Muito antes disso, começamos a experimentar, brincar e ser mais ousados. Isso foi apenas outra coisa para tentar. Ninguém foi pressionado a fazer isso no momento. Eu só disse porque não consegui pensar em outra coisa. Fiquei surpreso quando ela disse que poderíamos tentar. 4. Aborto não é uma opção aqui. Abby quer ter o bebê. 5. Como muitos de vocês perceberam, o inglês não é minha primeira língua. Desculpe pelos erros. 6. Conversei com Abby. Ela está mais do que disposta a fazer um teste de DNA. Comentários relevantes a ser considerado. Bobor Barker Forever. Abby pode fazer um exame de sangue agora para confirmar sua paternidade. Você não precisa esperar até o nascimento da criança. Tommy Shondon. Abby é meio idiota por querer que ele faça parte da vida do bebê que ela concebeu acidentalmente durante um menage à trois com um casal casado. Tipo, seja realista, garota. Sanded. Essa pobre criança vai ficar confusa quando descobrir como foi concebida. Inca 18. Isso é algo que você faz apenas quando está solteiro. A quantidade de casos que vejo aqui diariamente como o seu é insana. Isso em relacionamentos
relacionamentos sempre levam a rompimentos. SAV Pix to Fa. Vocês fizeram isso com uma colega de trabalho dela. LOL. Você nunca faz isso com pessoas com quem trabalha. Além disso, ele agiu como se ela não fosse atraente, mas sua descrição dela faz parecer muito atraente. A atualização. Olá, alguns me enviaram mensagens pedindo uma atualização e acho que posso dar uma. Abby e eu fizemos o teste. Eu sou o pai. Ela está aberta a fazer outro teste depois que o bebê nascer, se eu quiser ter certeza. Mas, pelo que parece, é meu bebê. A princípio, levei da pior maneira possível. Fiquei me torturando por ser tão idiota e ler alguns dos comentários me fez perceber que sou o maior estúpido por pedir a minha esposa para adicionar outra garota ao nosso quarto. Abby e eu conversamos depois do teste. Ela vai manter o bebê. Ela quer ser mãe e quer que eu seja pai do bebê. Ela me disse que não esperava que eu começasse a viver com ela e me casasse, apenas que assumisse as responsabilidades que virão com o bebê e que nos dessemos bem e fossemos bons amigos pelo bem do bebê. Ela também pediu desculpas pela forma como as coisas se desenvolveram, dizendo que nunca quis machucar a mim ou a Letty, que sua intenção era apenas se divertir, mas que está grata e animada com o bebê. Ela e eu estamos nos entendendo agora. Ainda não estou totalmente confortável com ela e ela diz que, se eu não conseguir salvar meu casamento e acabar me divorciando da minha esposa, ela não se importaria de se divertir comigo novamente, o que me faz duvidar das suas verdadeiras intenções. Por outro lado, minha esposa ainda não começou o divórcio. Ela voltou para casa e conversamos. No início, ela estava muito zangada comigo e eu a deixei dizer e fazer tudo o que precisava. Cada insulto e nome, eu mereci. Depois, ela ficou muito triste. Choramos juntos enquanto ela me dizia que ainda me ama. Ela disse que não pode viver sem mim, mas também não pode viver comigo depois do que aconteceu. Homenagem a Troy não é mais o problema. Agora é sobre eu ter um bebê com a Abby. Está sendo difícil para nós dois. Estamos confusos e com medo e ainda não sabemos se vamos superar isso. Mas o que me deixa ainda mais confuso é que, recentemente, a libido da minha esposa aumentou. Às vezes, ela pede intimidade e logo depois quer espaço. Ela quer ser ousada e fazer as coisas que costumávamos fazer, brincar, e logo depois vai para outro quarto. Perguntei a ela e ela disse que não sabe por que faz isso, só sente que precisa. Ela ainda está insegura sobre nós, sobre o que somos, onde estamos. O divórcio ainda está na mesa, então estamos presos. Eu gostaria de saber o que fazer, mas não sei qual é a coisa certa ou como resolver isso. Sei que terei que ser responsável pelo bebê, mas quero salvar meu casamento também. Comentários relevantes após a atualização. Bichor Animator, eu seria muito cuidadoso e cauteloso com Abby depois desses comentários. Espero que Letty e você estejam se recuperando. Está tudo arruinado, é o que estou pensando. Não confie totalmente nela. A humanidade é bizarra. Corte relações com ela, exceto para pagar pensão alimentícia, mas, de outra forma, mantenha a distância o máximo possível. Caso contrário, isso acabará com qualquer chance de você permanecer casado. WHM Lori Shepard, não estou dizendo que Abby armou para você com o bebê, mas o comportamento dela agora está levantando grandes bandeiras vermelhas. Fale com um advogado, elabore planos de custódia e esteja pronto para agir. Faça outro teste quando o bebê nascer e então coloque esses planos em ação. Quanto aos planos, isso depende de você e sua esposa. Quaisquer que sejam, eles devem manter sua esposa e Abby bem longe uma da outra. Suspeito que Abby possa tentar sabotar seu casamento para liberar você para diversão e tempo de pai. Generative Potorran, se me permite, você deve se mudar com sua esposa. Adicionar um bebê que não é dela e forçá-la a ver constantemente o lembrete de suas ações vai destruir o que resta do seu casamento. Forneça pensão alimentícia, mas mantenha distância. Exija que Abby só se comunique com você através de um advogado. Ela claramente não tem boas intenções. Official Sip, eu não entendo as pessoas. Cara, você não tem uma esposa, alguém com quem tem uma vida sexual ativa? Por que diabos você acharia que homenagem a Troy é uma boa ideia? Ainda mais incluindo alguém ou sendo casado e dizendo para terem homenagem a Troy. Você é assim tão incontrolável sexualmente? Jogue jogos estúpidos. Ganhe prêmios estúpidos. Meu amigo, é hora de pensar antes de agir. Somos humanos e cometemos erros, mas há uma linha que você não deve cruzar. Você cruzou a linha e arruinou seu casamento. Engravidou uma amiga aleatória que quer manter o bebê. O que mais você precisa na vida, certo? Desculpe, mas se você não consegue manter um relacionamento íntimo privado com alguém e quer tanto mais em fantasias sexuais, é melhor estar solteiro e fazer suas coisas sem incluir um ente querido. Order KM. Cara, você usou camisinhas e as trocava. Como ela ficou grávida? Agora, se o DNA for seu, é seu. Mas se vocês planejaram tudo bem e direitinho, eu não vejo em nenhuma de suas mensagens que você realmente procurou e tentou descobrir como ou quando ela ficou grávida. Onde você jogou as camisinhas? Onde vocês estavam depois do homenagem a Troy? Onde ela estava depois do homenagem a Troy? Onde aconteceu esse homenagem a Troy? Todos vocês ficaram juntos? Você simplesmente jogou as camisinhas no lixo ou as lavou e deu descarga? Sim, eu vou ouvir não dê descarga, blá blá blá. Não me importo com isso neste ponto. Eu quero respostas. O fato de que ela, do nada, quer o bebê, quer que você faça parte disso, quer que você esteja ativo e etc. Cara, não sei o que te dizer, mas ela não está exatamente procurando amizade. Essa garota tem interesse ativo em você e está fazendo de tudo para substituir sua esposa sutilmente. Se ela não pode ter você, ela não se importa
importa em ter que compartilhar você com a esposa, mas ela quer manter você por perto. Deixe-me te fazer outra pergunta. Durante a homenagem a Troyes, quão ativa ou interessada ela estava em sua esposa? Quanto tempo ela investiu nela? Quanto mais ela fez? Também é ótimo que você usou camisinhas e tudo mais, mas se você usou camisinhas apenas com ela, mas acabou ejaculando na sua esposa, há chances de que, se elas fizeram scissoring, técnica sexual, isso pode ter causado a gravidez. Se você ejaculou no rosto da sua esposa e ela acabou indo completamente para baixo com a Abby, isso também é uma possibilidade. Outra maneira de isso acontecer, estou apenas jogando algumas possibilidades. Desculpe se estou sendo gráfico ou algo assim, estou apenas curioso e também questionando por que você ou ninguém realmente se perguntou ou questionou como é possível que ela tenha engravidado. Atualização e respostas de comentários. Está tudo arruinado. Usamos preservativos todas as vezes. Um dos médicos me disse que é muito raro, mas os preservativos podem falhar. Basta um pequeno buraco, até microscópico, que não seja percebido e muita má sorte, mas é possível. Eu joguei os preservativos usados na lixeira do quarto. Seria impossível para ela pegá-los sem que percebêssemos. Aconteceu no nosso quarto e ficamos um pouco na cama depois de terminarmos. Depois disso, nos vestimos e fomos para a cozinha tomar café e, depois disso, ela foi embora. Não sei quais são as verdadeiras intenções dela, mas definitivamente não vou ficar com ela. Assumirei minhas responsabilidades como pai, mas só isso. Não houve muita interação entre elas. Foi mais focado em mim. As únicas coisas que elas fizeram foram quando eu pedi para se beijarem. Quando eu estava transando com minha esposa, Abby estava tocando o corpo dela. Fora isso, elas mal interagiram entre si. Agora, para a próxima história. História 2. Minha esposa estava agindo estranho quando eu fui em uma viagem de trabalho de 3 meses. Mais tarde, quando voltei, encontrei meias de outra pessoa debaixo da nossa cama e descobri seu caso secreto. Então eu tomei minha vingança definitiva. Eu, homem de 33 anos, conheci minha esposa, mulher de 31 anos, há 8 anos em um aplicativo de namoro. Naquela época, nenhum de nós estava procurando nada a sério. Ambos éramos jovens e queríamos aproveitar ao máximo nossa juventude enquanto podíamos. Mas então nos apaixonamos um pelo outro e tudo isso foi por água abaixo. Queríamos estar juntos o tempo todo e as coisas rapidamente ficaram sérias. Eu sabia antes mesmo de nos conhecermos que minha esposa era poliamorosa. Na época, não era algo que me importava muito. Eu entrei no nosso relacionamento pensando que seria uma diversão casual. Eu estava definitivamente curioso sobre o que isso era e como funcionava na vida dela, mas pessoalmente sempre fui monogâmico. Um dia, minha esposa me disse, quando as coisas começaram a ficar sérias, que pela primeira vez em anos ela estava pensando em uma única pessoa, e essa pessoa era eu. Houve um pouco de desconexão entre nós quando começamos a namorar exclusivamente, porque eu sentia que estava tirando algo dela, por meio da monogamia. No entanto, ela me assegurou que era o que ela queria. Tivemos alguns altos e baixos e conseguimos resolver as coisas para ficarmos juntos. Eventualmente, eu a pedi em casamento e nos casamos. Algumas pessoas da minha família não entendiam nada sobre poliamor e praticamente apostavam que eu acabaria me divorciando. Antes de estar com minha esposa, eu não sabia muito sobre isso e talvez tivesse pensado a mesma coisa, mas ela me explicou tudo de uma forma que eu entendi o que era e confiei que, se ela tivesse algum problema com a monogamia, viria até mim e poderíamos conversar sobre isso. Cerca de 3 anos após nosso casamento, recebi uma oportunidade única na vida para o trabalho. Isso exigia que eu viajasse para o exterior por 3 meses para fazer algumas filmagens em loco para uma agência de publicidade. Eles estavam praticamente me pagando para viajar por toda a Ásia e visitar alguns dos melhores pontos turísticos e tirar fotos. Todas as despesas pagas, hotéis, refeições, passagens aéreas, tudo o que você possa imaginar. Depois de uma longa discussão com minha esposa, decidimos que era uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada e concordei em aceitá-la. Claro, isso significava que ela ficaria sozinha em casa enquanto eu estivesse fora, exceto por uma semana em que ela me encontraria em Tóquio, já que nossos horários coincidiam. Despedi-me dela e parti para minha grande aventura. Eu estava me divertindo muito. Todas as noites, eu fazia uma chamada de vídeo com minha esposa e colocávamos a conversa em dia. Não tinha medo de que algo acontecesse enquanto eu estava fora. Uma noite, liguei para ela por FaceTime por volta das 17 horas, enquanto estava na Tailândia, o que era por volta das 8 horas do nosso fuso horário. Nosso horário típico de chamadas era exatamente assim. Eu ligava para ela à noite, quando terminava todas as minhas coisas, e ela geralmente estava tomando café na cozinha. No entanto, desta vez, ela não atendeu a princípio. Achei que ela devia ter dormido até mais tarde ou esquecido de ajustar o alarme, mas no fundo eu sabia que isso não era típico dela. Ela sempre foi do tipo que acorda às 7 horas em ponto, sem nem precisar de alarme. Ainda assim, não suspeitei que ela estivesse com outra pessoa. Apenas mandei uma mensagem dizendo que sentia sua falta e amava e que ligaria para ela na manhã seguinte, já que ambos estaríamos ocupados ou dormindo. Quando finalmente consegui falar com ela de novo, perguntei o que tinha acontecido. Não era uma pergunta acusatória, era mais por curiosidade, já que aquilo não era típico dela. Ela ficou defensiva na resposta, como se eu estivesse insinuando algo, o que não era o caso de forma alguma. Terminei a ligação antes que começássemos uma discussão, que era a última coisa que eu queria enquanto tentava aproveitar minha viagem, mas não conseguia tirar da cabeça a sensação de que havia algo mais na reação
traição dela que eu não sabia. Eventualmente, fizemos as pazes e tudo ficou bem, levando a visita dela em Tóquio. Quando ela desembarcou do avião, eu estava no aeroporto para buscá-la. Estava animado para vê-la. Ela era minha esposa. Eu a amava e sentia sua falta. Fazia apenas 2 semanas desde a última vez que a vi, mas a primeira coisa que queria fazer era voltar para o quarto do hotel e ser íntimo com ela. Quando chegamos lá, ela disse que não estava com vontade porque estava um pouco cansada do voo. Eu entendi completamente, não queria pressioná-la a fazer nada, então apenas deitamos e conversamos por um tempo. Durante o resto da semana, sempre que eu tentava iniciar algo com ela, ela arranjava uma razão para recusar. Sempre que ela terminava, eu não fazia perguntas ou tentava pressioná-la a me dar respostas sobre por que não queria dormir comigo. Isso me pareceu estranho, porque ela sempre foi o tipo de pessoa muito ansiosa para ter intimidade. A viagem a Tóquio terminou para ela e eu ainda tinha uma semana restante na minha jornada. Essa semana passou voando e eu mal podia esperar para voltar para casa porque podia sentir que havia uma certa distância crescendo entre minha esposa e eu. Tudo parecia normal quando cheguei, mas ela ainda não queria dormir comigo. Depois dos primeiros dias de volta, ela começou a ficar até tarde no trabalho e, honestamente, parecia que ela estava me evitando ativamente. Naquele ponto, eu havia deixado muitas das minhas inseguranças sobre o que estava acontecendo com o nosso relacionamento se acumularem e a confrontei sobre isso quando ela voltou para casa. Ela me disse que eu estava sendo insuportável com minhas acusações. Na verdade, ela acabou me fazendo sentir culpado por ela estar ficando até tarde no trabalho. Ela disse que era porque teve que tirar folga para me visitar em Tóquio, como eu a pressionei a fazer. Tivemos uma grande discussão sobre isso e acabei dormindo no sofá. No dia seguinte, que coincidentemente era um sábado, ela me disse que precisava ir ao trabalho para resolver alguns problemas de última hora no escritório. Em todo o tempo que estivemos juntos, ela nunca trabalhou em um sábado. Acho que foi nesse ponto que realmente comecei a pensar que algo estava acontecendo. Durante todo o tempo que estivemos juntos, nunca tivemos problemas com o poliamor dela, mas assim que comecei a pensar que algo estava errado, isso se destacou. Não pude deixar de me perguntar se ela havia aproveitado o tempo que eu estava fora e dormido com outra pessoa. Por um tempo, me convenci de que estava exagerando e me machucando propositalmente ao pensar coisas assim. Me distraí tentando limpar a casa. Enquanto estava procurando sob nossa cama para tirar roupas velhas ou lixo, encontrei uma meia. Era apenas uma meia, mas não era minha. Eu sabia disso, e não era o tipo de meia que minha esposa usava, era de outra pessoa que não morava na minha casa. Aquilo foi o empurrão que eu precisava para considerar seriamente que minha esposa estava, de fato, me traindo. Fui até o escritório dela e vasculhei o desktop para ver se havia alguma indicação de com quem estava ou o que estava fazendo enquanto supostamente estava no trabalho. Não havia nenhuma indicação de nenhum e-mail recente indicando que ela precisava ir ao escritório por algum motivo, então isso me fez perceber que ela já tinha mentido para mim. Sua caixa de entrada parecia limpa, mas quando olhei para o desktop e cliquei na lixeira, encontrei algumas fotos e vídeos que ela havia deletado mas não esvaziado. Meu coração afundou completamente quando vi que reconheci o homem nas fotos imediatamente. Era um de seus colegas de trabalho. Eu o tinha encontrado algumas vezes em encontros da empresa e sempre achei que ele fosse muito amigável com minha esposa. Eu fazia piadas sobre isso com ela, e ela apenas ria comigo e me dizia que ele também era casado. Então eu não tinha com o que me preocupar. Acho que ambos viram uma oportunidade perfeita para atrair seus parceiros enquanto eu estava fora da cidade. Enviei para mim mesmo as provas por e-mail e imediatamente comecei a procurar um advogado de divórcio. Comecei a pensar em uma maneira de me vingar dos dois por essa traição. Sabendo que minha esposa estava me traindo era uma coisa, mas o fato de ela estar me traindo com um homem casado e arruinando 2 relacionamentos conscientemente foi como um tapa na cara. Procurei o colega dela nas redes sociais e encontrei facilmente sua esposa. Enviei uma mensagem a ela pedindo para marcarmos um encontro para conversarmos pessoalmente, pois tinha algumas notícias para compartilhar sobre seu marido. Ela provavelmente assumiu o pior imediatamente, mas concordou em me encontrar em um café. Vi o mundo dela desmoronando quando eu contei a ela, e me senti terrível, exatamente da mesma forma. Eu não queria deixar nenhum dos dois sair impune após terem arruinado nossas vidas. Precisava arranjar uma maneira de me vingar deles. Passei as próximas semanas fingindo que tudo estava bem com minha esposa e encorajei a parceira do colega dela a fazer o mesmo. Ambos planejamos deixar nossos cônjuges, mas queríamos organizar tudo primeiro. Ambos iríamos surpreendê-los com os papéis do divórcio no mesmo dia, para que nenhum deles tivesse tempo de se preparar. Quando tudo estava pronto, levei minha esposa para um restaurante encantador. Ela pensou que eu estava surpreendendo com um encontro agradável. No final da refeição, ela me perguntou o que havia motivado o gesto, então achei que era hora de contar a verdade. Eu tirei os papéis e os deslizei pela mesa para ela. Ela ficou chocada e histérica. Tentou se conter, mas foi um verdadeiro espetáculo. Outros clientes nos observavam enquanto ela começava a chorar. Expliquei por que estava fazendo aquilo e disse que via as fotos, e que não ficaria com uma traidora. Ela tentou me convencer de que eu estava interpretando mal as coisas e que não tinha traído, mas eu não acreditei. Simplesmente saí do restaurante, deixando-a para pagar a conta. Nos divorciamos e agora estamos vivendo separadamente, sem contato algum. Curiosamente, a esposa do colega dela acabou me mandando uma mensagem um dia, pedindo para nos encontrarmos. Até nos demos bem. As coisas ainda são complicadas porque as feridas
estão muito recentes, mas pode haver algo ali.